Ao longo da história, o mundo testemunhou líderes que marcaram épocas não apenas por suas decisões políticas, mas também por suas crueldades extremas. Alguns ficaram famosos por escândalos e corrupção, enquanto outros se tornaram verdadeiros opressores, transformando a vida de suas populações em pesadelos. Na Alemanha, tivemos Hitler, na Itália, Mussolini, e na União Soviética, Stalin. Figuras que moldaram o século XX com regimes brutais. Nos tempos modernos, continuamos a ver exemplos como Nicolás Maduro, na Venezuela, e Kim Jong-un, na Coreia do Norte, líderes que tornam o dia a dia de suas nações um verdadeiro inferno. Mas há aqueles que conseguem ser ainda mais perturbadores, além de cruéis, são absurdamente bizarros. Hoje, o belo mundo vai te levar até a Guiné Equatorial, um pequeno país na África que abriga a ditadura mais longa do continente. E aqui vai um alerta. As crueldades que você vai conhecer incluem execuções por motivos tão banais quanto usar óculos, proibição de medicamentos, abusos inimagináveis e, acredite, até canibalismo. Fique com a gente, porque essa história vai te deixar de queixo caído e completamente horrorizado. Número 1. Localização e dados geográficos. A Guiné Equatorial é uma joia tropical escondida na África Central, bem diferente daquela imagem clichê de savanas e desertos que muitos associam ao continente. Com florestas densas, clima úmido e temperaturas altas durante o ano todo, o país se destaca por sua biodiversidade e paisagens exuberantes. Banhado pelo Oceano Atlântico na costa oeste, o território possui uma localização estratégica, conectando-o a importantes rotas marítimas de comércio, o que, em teoria, poderia ser uma grande vantagem econômica. O país é formado por duas partes principais. No continente, temos o rio Muni, que faz fronteira com Camarões ao norte e Gabão a leste e sul. Já as ilhas incluem várias formações menores, sendo a maior e mais relevante a ilha de Bioko, onde está a capital, Malabo. Essa divisão geográfica dá à Guiné Equatorial um charme único. Montanhas, florestas, praias tropicais e cidades históricas coexistem em um território pequeno, mas muito diversificado. E tem um detalhe interessante. O país está posicionado ao longo da linha do Equador, daí o nome equatorial, o que garante solos férteis, vegetação abundante e uma natureza que não economiza em generosidade. Mas, como em muitos casos, nem tudo é tão perfeito assim. Por trás de toda essa beleza natural, há uma história sombria que moldou o destino do país, e é exatamente sobre isso que falaremos agora. Número 2. História sombria. A história da Guiné Equatorial é marcada pelo domínio colonial europeu. Por muito tempo, a região esteve sob influência de potências estrangeiras, até ser conquistada pela Espanha. Foi a partir do século XIX que o território se consolidou como colônia espanhola, o que resultou em uma influência linguística e cultural que perdura até hoje. Enquanto outras colônias africanas costumavam ter o inglês, o francês ou o português como herança, na Guiné Equatorial, o idioma que se estabeleceu foi o espanhol, tornando-a o único país africano onde o espanhol é a língua oficial. Esse fato, por si só, já é uma raridade e desperta a curiosidade. A independência veio em 1968, quando a Guiné Equatorial finalmente se libertou do domínio espanhol, ou quase isso. A liberdade conquistada no papel não se traduziu em democracia ou progresso social. Logo após a independência, o primeiro presidente do país, Francisco Macias Nguema, instaurou uma ditadura brutal. Seu governo foi marcado por atrocidades, perseguições políticas, torturas e assassinatos, transformando a jovem nação em um palco de terror. Em 1979, Macias Nguema foi derrubado por um golpe liderado por seu próprio sobrinho, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. O que poderia ter sido um momento de renovação, esperança e reconstrução nacional, acabou se tornando a consolidação de outra ditadura que dura até hoje. Assim, a transição do poder não levou à democracia, mas apenas trocou um ditador por outro.
Agora que conhecemos a história, vamos conhecer os loucos por trás dela. Número 3. Francisco Macias Nguema, o primeiro ditador. Quando a Guiné Equatorial conquistou sua independência em 1968, o povo acreditava que estava começando uma nova era. Mas sob o comando de Francisco Macias Nguema, o sonho rapidamente virou um pesadelo. Paranoico e obcecado pelo poder, Macias começou seu governo exterminando qualquer um que considerasse uma ameaça. Ministros, intelectuais, membros da Assembleia Nacional e até parentes próximos foram eliminados. Seu regime era tão insano que ele chegou a proibir o uso da palavra intelectual e ordenava a execução de quem usasse óculos, porque, segundo ele, eram sinais de subversão. E a loucura não parava por aí. Macias destruiu barcos para impedir que as pessoas fugissem do país e proibiu a pesca. Sim, um país com uma costa rica foi impedido de usar seus recursos porque o ditador temia que o povo escapasse. Ele também proibiu medicamentos e roupas ocidentais, alegando que tudo isso era anti-africano. Se você acha que já viu de tudo, espere. Ele baniu o cristianismo e declarou a si mesmo como o único Deus da Guiné Equatorial. A frase, "Não há outro Deus além de Macias", virou um slogan oficial. Possuir qualquer objeto relacionado ao cristianismo podia levar à prisão ou até à execução. As prisões do regime eram verdadeiros campos de tortura. Na famosa Black Beach, prisioneiros eram humilhados, passavam fome, eram torturados e frequentemente mortos. As execuções eram realizadas com paus de madeira e, em alguns casos, o próprio Macias assistia ou participava dos espancamentos. Mulheres eram frequentemente abusadas na frente de seus maridos. E o caos só aumentava. Macias desviou todo o dinheiro do Tesouro Nacional para sua vila fortificada, onde passava a maior parte do tempo cercado por um bunker e uma coleção de cabeças humanas que ele adorava, literalmente. Ele mandava preparar refeições para convidados imaginários e falava sozinho com as cabeças de suas vítimas, acreditando que isso lhe daria poder. A economia do país entrou em colapso total. Sem um sistema de contabilidade, o dinheiro sumiu e a moeda nacional perdeu valor. Muitos trabalhadores ficaram meses sem receber salário, e a população começou a viver em um sistema de troca de subsistência. Crianças de 7 a 14 anos foram obrigadas a passar por treinamento militar, enquanto seus pais, caso se recusassem, eram mortas. Não é de surpreender que mais da metade da população tenha fugido do país. Estima-se que até 70% dos habitantes tenham escapado para outros países, deixando para trás um território apelidado de Dachau da África, em referência ao campo de concentração nazi. O reinado de terror finalmente terminou em 1979, quando seu próprio sobrinho liderou um golpe de Estado e derrubou o ditador. O julgamento de Macias revelou toda a extensão de seus crimes, e ele foi executado por um pelotão de fuzilamento no mesmo ano. Apesar da queda de Macias, o cenário não mudou. Infelizmente, nada que esteja tão ruim que não possa piorar. Número 4. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, o segundo ditador. Depois de Francisco Macias Nguema ter transformado a Guiné Equatorial em um dos lugares mais assustadores do planeta, qualquer um esperaria que o próximo governante trouxesse um pouco de alívio. Mas não foi bem isso que aconteceu. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, sobrinho de Macias, chegou ao poder em 1979, derrubando o próprio tio em um golpe de Estado. Ele prometia uma nova era, mas o que entregou foi mais do mesmo, ou pior. Hoje, com mais de 40 anos no comando, Obiang é o chefe de Estado há mais tempo no poder em todo o mundo. Aos 82 anos, ele continua a liderar com um misto de repressão, escândalos de corrupção e um histórico sombrio de acusações que incluem até canibalismo. E você não ouviu errado. Canibalismo. Obiang, assim como o tio, mantém um regime marcado pela paranoia e pelo culto à personalidade. Seu governo é conhecido por fraudes eleitorais descaradas, em que ele vence com mais de 90% dos votos.
repressão brutal contra qualquer opositor e uma elite que vive cercada de luxos inimagináveis enquanto a população passa fome. Quer um exemplo? Enquanto escolas desabam e hospitais funcionam sem medicamentos, a família Obiang vive em palácios, gasta milhões em carros esportivos e tem mansões espalhadas pelo mundo. O filho de Obiang, Theodorin, já foi acusado de gastar milhões em festas extravagantes, aviões particulares e até luvas de Michael Jackson. A censura é total. Nenhuma crítica ao governo é tolerada. Dissidentes são perseguidos, presos, torturados e muitos desaparecem sem deixar vestígios. Prisões como Black Beach, a mais famosa do país, são conhecidas por abusos que fazem qualquer um tremer só de ouvir falar. E aqui vai a parte mais perturbadora. Teodoro Obiang é acusado de práticas de canibalismo, com opositores políticos e ativistas afirmando que ele consome partes do corpo de suas vítimas em rituais para adquirir seus poderes e energia. Por mais inacreditável que isso pareça, as acusações estão ligadas a antigas práticas ritualísticas do grupo étnico Fang, ao qual Obiang pertence. Para quem não sabe, os Fang são o maior grupo étnico da Guiné Equatorial e possuem tradições que, no passado, incluíam rituais espirituais envolvendo partes de corpos de ancestrais como forma de absorver suas qualidades ou fortalecer seu poder. Embora essas práticas estejam praticamente extintas, pelo menos em teoria, um de seus principais opositores, Severo Moto, exilado na Espanha, foi direto ao ponto ao acusá-lo publicamente. Ele quer que eu volte para a Guiné para comer os meus testículos. Número 5. Possível terceiro ditador, Teodoro Nguema Obiang Mang. E sabe aquele ditado: o fruto não cai longe do pé? Pois é, no caso da família Obiang, ele se aplica assustadoramente bem. O filho mais velho do ditador atual, conhecido como Teodorin, parece estar trilhando o mesmo caminho sombrio do pai. Atualmente, ele ocupa cargos estratégicos no governo, consolidando o que muitos consideram um regime de nepotismo absoluto. A família Obiang controla o Estado como se fosse um negócio de família, transformando os vastos recursos naturais da Guiné Equatorial em uma fortuna pessoal. Mas Teodorin não é famoso por suas realizações políticas ou reformas sociais. Ele ganhou as manchetes globais por um estilo de vida tão extravagante quanto revoltante. Carros de luxo, incluindo um Lamborghini cravejado de cristais, mansões na Europa, iates dignos de filmes de Hollywood e coleções de obras de arte caríssimas. Tudo isso em contraste chocante com a pobreza esmagadora da população do país. E o lado sombrio de Teodorin não para por aí. Há relatos de que ele é tão cruel e despótico quanto seu pai, sendo acusado de abusos contra funcionários e de explorar a riqueza nacional para manter sua vida de excessos. Suas ações já foram alvo de investigações internacionais com bens confiscados em países como França e Suíça. Enquanto o povo luta para ter acesso a serviços básicos como saúde e educação, a próxima geração da família Obiang parece mais interessada em perpetuar o poder e o luxo a qualquer custo. Número 6. O paradoxo do petróleo. E sabe o que é mais revoltante? Não precisava ser assim. Na década de 1990, a descoberta de reservas de petróleo na Guiné Equatorial parecia um bilhete dourado para o desenvolvimento. Hoje, o país é um dos maiores produtores de petróleo da África subsaariana, e essa riqueza injeta bilhões de dólares nos cofres governamentais todos os anos. Teoricamente, isso deveria significar escolas bem equipadas, hospitais funcionando, saneamento básico para todos e uma infraestrutura moderna. Mas, na prática, o que vemos é um contraste cruel. Enquanto a elite governante mergulha em luxo e exibe suas fortunas ao redor do mundo, mais de 70% da população sobrevive com menos de $2 por dia. Essa disparidade transforma a Guiné Equatorial em um dos países mais desiguais do planeta. O petróleo, em vez de ser um motor de progresso, tornou-se combustível para a corrupção e a opressão.
É o paradoxo de uma nação rica em recursos, mas pobre em qualidade de vida para sua população. Número 7. Corrupção. Corrupção, aqui, é quase um sinônimo de governo. Não à toa, o país ocupa os primeiros lugares nas listas de nações mais corruptas do mundo. A família Obiang, há mais de 4 décadas no poder, transformou os cofres públicos em uma conta pessoal. Enquanto hospitais estão abandonados, sem medicamentos ou médicos, a elite desfila com carros de luxo, iates milionários e mansões espalhadas pelo mundo. Um exemplo emblemático foi o confisco de bens de Théodorin Obiang na França que falamos há pouco. Na Suíça, outros bens milionários também foram confiscados. Essas operações internacionais revelam a magnitude do desvio de recursos públicos. E não para por aí. A repressão é uma constante. As forças de segurança servem para intimidar a população, silenciar opositores e manter a fachada de eleições fraudulentas. A liberdade de expressão é inexistente, e os poucos que ousam desafiar o regime enfrentam perseguições, prisões arbitrárias e até tortura. Relatórios financeiros sobre as receitas do petróleo são manipulados ou simplesmente inexistem, deixando a corrupção correr solta. Empresas internacionais que exploram o petróleo no país também contribuem para o sistema, fechando os olhos para os abusos enquanto lucram com acordos vantajosos. Número 8. Consequências na vida do povo. Enquanto a elite esbanja riqueza em carros de luxo, mansões e viagens extravagantes, a maioria da população da Guiné Equatorial enfrenta uma realidade que parece saída de um pesadelo. No setor educacional, a precariedade é evidente. As escolas, quando existem, enfrentam falta de professores capacitados, materiais didáticos básicos e até mesmo estruturas físicas adequadas. É comum encontrar crianças abandonando os estudos porque simplesmente não há condições mínimas para aprender. Essa negligência perpetua um ciclo cruel de ignorância, desemprego e falta de perspectivas. A saúde pública segue o mesmo padrão de abandono. Os hospitais estão em ruínas, sem remédios, equipamentos ou profissionais suficientes para atender a população. Doenças que poderiam ser facilmente prevenidas ou tratadas continuam matando pessoas. Campanhas de vacinação e prevenção quase inexistem, e o resultado é uma mortalidade infantil assustadoramente alta para um país com tamanha riqueza potencial. A infraestrutura básica é outro ponto crítico. Energia elétrica e água potável são um luxo reservado a quem vive nos centros urbanos e pode pagar caro por eles. Saneamento básico, praticamente inexistente em muitas regiões. Estradas em péssimas condições tornam a mobilidade um desafio diário, isolando comunidades inteiras. Na agricultura, o cenário é igualmente frustrante. Apesar de terras férteis, a falta de incentivos e políticas públicas condena o setor a um subdesenvolvimento crônico. O resultado é que boa parte dos alimentos precisa ser importada, aumentando o custo de vida e dificultando o acesso à comida para a maioria da população. Número 9. O silêncio internacional e a indiferença global. Diante de tantos abusos e negligências, fica a pergunta: por que o mundo não faz nada? A resposta está na combinação de interesses econômicos e indiferença estratégica. A Guiné Equatorial não é uma grande potência nem possui influência geopolítica significativa. No entanto, é uma peça importante no tabuleiro global por sua produção de petróleo. E quando o petróleo entra na equação, o silêncio prevalece. Potências globais preferem fechar os olhos para as atrocidades em troca de contratos bilionários e um fornecimento estável de recursos energéticos. É o clássico pacto de conveniência: dinheiro e petróleo em troca de impunidade para o regime. Organizações como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch fazem seu papel, denunciando sistematicamente os abusos do governo Obiang. Sanções econômicas e confisco de bens no exterior têm sido tentados, mas os resultados são limitados. O regime usa a riqueza do petróleo para manter sua máquina de repressão,
enquanto os líderes internacionais continuam a priorizar seus próprios interesses. No cenário interno, a repressão sufoca qualquer tentativa de oposição. Sem uma voz forte dentro do país e sem uma pressão consistente de fora, o povo equato-guineense permanece abandonado, preso em um sistema que acumula poder e riqueza nas mãos de poucos, enquanto nega à maioria um futuro digno. E assim, encerramos mais um capítulo impactante aqui no Belo Mundo. Se essa história te chocou tanto quanto a gente, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e acompanhar nossos próximos vídeos. Queremos saber sua opinião. O que mais te impressionou nessa narrativa sombria? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos continuar essa conversa. Obrigado por estar com a gente até o final. Nos vemos na próxima jornada, desvendando os lados mais obscuros e menos conhecidos do nosso mundo. Até lá!